Então vamos lá. Estamos ao vivo, então, hein? Vamos lá. Vamos lá. Atenção, ao vivo. Vai. Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje com uma transmissão especial, em um horário especial aí do Tutameia TV, com a Eleonora. O Rodolfo. E o nosso convidado especialíssimo, José Luiz Del Roio, que vem aqui conversar conosco sobre o processo político que ocorre na Europa e que, de certa forma, é um retrato dos dramas e dos desafios que vivem os partidos políticos, que vive a comunidade europeia, né, de modo geral. A gente está falando das eleições italianas que acontecem no próximo domingo. Nós convidamos o Del Roio porque ele é um ativista político, um estudioso aí da política internacional e foi senador italiano, né? Então, ele saiu do Brasil como exilado durante a ditadura, levou consigo os arquivos do movimento sindical, os arquivos da Astrogilo Pereira, protegeu essa história, né, das lutas democráticas do Brasil, e na Itália acabou virando senador. Conta pra gente, antes de a gente começar as análises, como é que foi esse episódio na sua vida que você acabou virando aí, né? Bom, salve a todos. Senador da República da Itália. Senador da República Italiana. Bom, foi por acaso, obviamente, porque eu não, embora sempre tivesse ligado à política, eu não me passava pela cabeça ser candidato a nada. Alguma coisa assim diretamente partidário, eu era bastante ligado ao Partido Comunista Italiano, mas esse era um outro problema. Mas não pensava em eleição, deputado, vereador, prefeito, qualquer coisa assim. Quer dizer, votava. A primeira vez que eu tive algum interesse assim, em partidos foi quando eu ajudei a criar um partido. Se chamava, muito bonito o nome, difícil de explicar, mas era muito bonito. Miracolo a Milano. Miracolo a Milano. Milagre a Milão. É um filme de 1950, do Zavattini e do Sica, que eu até recomendo que vocês vejam, porque tem. É um filme maravilhoso sobre a pobreza em Milão. Cidade muito rica, Milão, né? Era um filme feito em 1950 sobre a pobreza em Milão. E os milagres que acontecem na luta contra a pobreza. Nós resolvemos fazer um partido desse tipo, e pusemos esse nome, porque era um partido regional. E o fizemos junto com uma pessoa que eu respeitava muito, gostava muito, que era o Dario Fo, Prêmio Nobel de Literatura. Sim. Mas, na verdade, um grande do teatro, não é? Um grande do teatro. Ele era extraordinário, porque ele falava tudo quanto era língua, que ninguém entendia nada, porque ele falava muitas línguas regionais do norte da Itália. E fizemos esse partido, até elegemos gente, etc. Mas era uma provocação sobretudo contra a especulação imobiliária. Esse é um dos problemas na Itália. A Itália, eu vou voltar a isso provavelmente, a Itália é uma joia. A Itália é uma joia. Você, para pôr a mão no território italiano, a Itália tem dois problemas. É maravilhoso geograficamente, vamos dizer, a sua orografia, montanha, lago, rios, mas é muito frágil. É muito frágil. Ao mesmo tempo, aquele pequeno território é coberto de maravilhas históricas, da arquitetura, já da Grécia Antiga, não é? Até antes, já da Grécia Antiga, passando por Império Romano, toda a Idade Média, e vai por aí. É outra coisa fundamental. Aquele território, esse é um dos grandes problemas, que se discute pouco nessa eleição. Um dos poucos. Por quê? A maravilha dessa combinação é única no planeta, não tem outra. Não tem outra. Então, eu diria que é um dever de cada italiano, ou de cada cidadão e cidadã que mora na Itália, preservar aquele território, aquela história, para a humanidade. Já não pertence nem mais à Itália, pertence à humanidade, tão importante que é. Essa sempre foi uma discussão
importante e que é uma das coisas que é bastante subestimada. E você tem a pressão do capital. Vamos derrubar isso, vamos fazer cair isso, do capital ajudado pelo crime organizado, para construir um prédio de 20 andares, ou para fazer um McDonald's. Fazer um McDonald's em Milão, numa praça, que é a Piazza dei Mercanti, que é uma praça reconstruída no ano 1176, que era a praça do poder, da primeira democracia comunal da Europa, fazer um McDonald's é algo de assustador. Então, quando nós fizemos esse partido, era para denunciar isso, e um homem como Dario Fo, que conhecia profundamente a história da Itália, nos ajudou muito. Mas isso foi só um momento, não sei. Quando foi isso, Dô? Esse partido nós criamos exatamente no ano 1999, ano 2000. Eu realmente recomendo de vocês verem esse filme. Então, repete aí o filme para gente. É Milagre a Milão. Milagre em Milão. Miraculo a Milano, né? Porque tem que... esqueci. Tem problema. Tenho que desligar aqui. Eu esqueci dessa questão. E eu vou pôr isso. Põe para o lado. Põe para um pouco longe. Obrigado, minha gente. Desculpe. Miraculo a Milano, chama esse filme. Ele merece ser visto, porque é uma das joias daquele cinema do neorrealismo, que, na verdade, o filme não tem nada de realismo, porque ele acaba sendo um filme quase místico. Mas as imagens do neorrealismo, a forma de filmar as pessoas como são. Quer dizer, os atores não passam por laboratórios, por nada, eles são como são. Aliás, a imensa maioria, praticamente todos, são pessoas pobres, populares, realmente. Que fazem os papéis. Que fazem os papéis. É um filme realmente muito bonito. Bem, isso foi uma coisa. Depois, talvez isto tenha me viram um pouco como fazendo política partidária. Mas eu tinha uma outra questão, minha gente. Eu era radialista. Olha. Eu era radialista, por muitos anos eu fui radialista. Fui radialista há mais de 20 anos. E, embora eu tenha trabalhado em várias rádios, eu tinha lá um network, trabalhava num network, que era o Network Popolare, que era muito se escutava muito. E meus programas se escutavam muito, eu vou fazer. Era bastante conhecido como voz. E como eu falo mal italiano, eu tenho sotaque indefinido, eu sou muito reconhecido, que bastava ir comprar a maçã o senhor é o... Então tinha essa questão de ser conhecido. Depois eu tinha enfrentado várias batalhas importantes, tanto na área sindical quanto em outras áreas. E naqueles anos também tinha sido um dos que ajudou a criar o Fórum Social Mundial, que tinha muito prestígio na Europa e na Itália. Acho que toda essa confluência me fizeram propor para ser candidato. Interessante, quando fui feito candidato, disse: você quer ser candidato a senador? Falei, não. Mas não tem importância assim, né? Tá bom. Quando é que eu tenho que decidir? Não, tem que decidir hoje, porque amanhã cedo fecha. Falei, oh, meu Deus do céu. Pode ser agora ou já imediatamente. Eu falei, bom, vamos lá, tem importância. Isso já foi em 2005. 2005. Né, assim, Pois é, campanha e tal. Tá bom, foi isso. Foi isso. Mas que partido que era? Esquerda Europeia, Refundação Comunista. Vou explicar o que é a esquerda europeia. Estava em formação. É uma outra coisa que se discute pouco na campanha eleitoral italiana, e é muito importante. Você tem um parlamento europeu, né, que é o parlamento da União Europeia. Né, parlamento da União Europeia. Você tem também um parlamento que, vamos dizer, a sede central é Bruxelas.
embora tenha uma outra sede em Estrasburgo. Depois tem um outro parlamento, que é o Conselho da Europa, que é o parlamento mais amplo, que trata, sobretudo, da questão das minorias, dos direitos humanos, uma série de coisas. Bom, nesses dois parlamentos, os deputados, aliás, eu fui deputado do Conselho da Europa em Estrasburgo, você tem grupos, como aqui, quer dizer, se você é um deputado e um senador, você pertence ou ao PT, ou ao, sei lá, ao PSDB, ou, sei lá, tem toda essa lista, você é aquilo. Lá também, você tem que ser. Mas como é um parlamento multinacional, né? São parlamentos multinacionais, você tem que criar um grupo de partidos multinacionais. Então você tem o grupo dos conservadores, todos os partidos conservadores. Você tem o grupo dos socialistas, você tem o grupo dos liberais. E estava sendo formado naqueles anos o grupo da esquerda europeia. A esquerda europeia, o que é? É a agrupação dos partidos comunistas, verdes anticapitalistas e socialistas e sociais-democráticos de esquerda. Basicamente, quando a gente fala Mélenchon, eu vou dizer esse nome mais conhecido, porque ele é um socialista de esquerda. Não é? A tradição dele é socialista, do Partido Socialista, mas socialista de esquerda. Vamos dizer, são partidos de definição anticapitalista. Então, eu era o candidato da esquerda europeia. Estava lá na sigla, no material. Eu poderia ter trazido um material de campanha. Você sabe a quem eu pedi? Eu não queria fazer fotografia no material de campanha, porque eu acho que essas fotos são horríveis, né? Eu olhava no espelho e não me convencia. Essas fotos eleitorais são horríveis. Então, eu só me apresentava com um desenho, uma sarge, feito pelo Maringoni, aqui de São Paulo. Foi ele que fez. Ele fez uma ótima sarge, com o nariz um pouco compridinho, parecia um pouco Pinóquio, mas foi basicamente como eu me apresentei, foi com o desenho do Maringoni. O que eu estava falando? Sim. Então, eu fazia parte dessa questão da esquerda europeia. Tanto é que depois, quando eu ia a Estrasburgo, já como membro da Assembleia Parlamentar, eu tinha o meu grupo, que era a esquerda europeia. Dizer, e depois eu vou voltar sobre isso na eleição na Itália. Mas você foi eleito senador pela Itália? Não, senador eu fui eleito na Itália, fui eleito no colégio eleitoral vamos dizer, de Milão, lá do norte, da Lombardia, fui eleito lá. E daí também participava também era senador no... Depois o Congresso, Congresso quer dizer, lá, a reunião dos senadores e deputados da Itália, eles elegem uma delegação para representar no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu do Conselho da Europa. E também no Parlamento da União Europeia Ocidental, que é a sede em Paris. Eu fui eleito para essas duas coisas pelo Congresso. Certo. Mas não sei por que toda essa história. Complicada. A Europa é muito complicada, viu, gente? E a Itália, então? As eleições, como é que é a complicação que... Não, bom, a complicação é bastante infernal. O problema da Itália, eu acenei um pouco sua profunda história, toda aquela questão, mas a Itália, na minha opinião, eu vou chegar, na minha opinião, a Itália, bom, vocês sabem que a Itália era um cacho de paizinhos, né? Ela foi por séculos e séculos e séculos, todos paizinhos, cidadezinhas, toda... Foi muito difícil unificar a Itália. Ela é unificada em 1861, mas concretamente em 1870, quando Roma é conquistada, desapropriada do Papa, porque pertencia ao Papa, ao Estado Papal, era o Papa-Rei. A Itália se unifica ali, mas é uma unificação difícil, porque é uma unificação violenta, com pressão dos grandes industriais do Norte contra o Sul,
a língua não era a mesma, falavam um monte de línguas, culturas muito diferenciadas, por causa de séculos de convivência diferenciada. Foi muito difícil. Quem unifica, mas na repressão violenta, é o fascismo. É Mussolini. É até ele que unifica a língua. Por quê? Ele usou muito bem a rádio. Ele punha alto-falante em tudo quanto era cidade, praças da Itália, e quando ele falava, todo mundo ouvia, tinha que ouvir, inclusive, porque tinha que ir para a praça. Porque não tinha rádio, né? Todo mundo, mas tinha os alto-falantes, tinha que ouvir e tal. Ele unifica na violência, na repressão. Mas a unificação da Itália, para mim, a Itália vem na Itália democrática. E ela está baseada no orgulho da luta antifascista. Ela está baseada, sobretudo, na luta armada contra o nazifascismo. É a resistência que unifica a Itália, que dá orgulho à Itália, que relança a Itália como um grande país desgraçado, destruído, bombardeado, e relança como uma grande, quase uma potência cultural, e até econômica, não é? até industrial. Em poucos anos, sair daquela situação que estava. Penúria, fome. Era realmente horrível a situação. E a base foi a resistência e um pouco a estrutura de partidos que nasceu da resistência. Ou nasceu na resistência. Partidos de massa. Os principais eram a Democracia Cristã, ligados ao Vaticano. O Vaticano era muito forte, o Vaticano está na Itália, né? Quer dizer, não está na Itália, mas está cercado de Itália em todas as partes. Claro que ele trabalha na Itália. E o Partido Comunista, italiano, de Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer. Esses partidos de massa é que fizeram a Itália sair daquela desgraça, com conflitos, com divisões de Guerra Fria muito forte. Mas foram esses partidos de massa que trouxeram. E as massas eram ligadas aos partidos, entendiam de partido, iam em reuniões de partido. Mesmo partido... Então, a Democracia Cristã seria, para mim, um antagonista político. Mas tinha reunião de base. E tinha um programa social. Bom, a queda do Muro de Berlim significa o desastre para a Europa. Por quê? Porque toda a Europa, na base da Guerra Fria, e na Itália particularmente vai ter a sua característica, você tinha os partidos sociais-democráticos e socialistas numa política muito avançada, porque tinha que combater o comunismo, porque se não fosse assim, porque os partidos comunistas também eram fortes, se não fosse assim ia ser complicado. Tinha que... A partir de 89, a maioria dos partidos socialistas mudam de posição radicalmente. Começam a ir para o neoliberismo, para o thatcherismo, e começa o desmonte do Estado Social Europeu. É lento, mas constante. Lento e constante. E na Itália se dá também esse fato, mas ali se alia um outro problema. A Itália era a fronteira direta com a Iugoslávia, e isso era considerado fronteira de guerra, da Guerra Fria. E quando desmorona a União Soviética, aquela fronteira fica inútil. Não é mais uma fronteira de guerra, de Guerra Fria. E muita ajuda que a Itália tinha do Ocidente como coisa de guerra, não tem mais. E, por outro lado, chega uma operação às mãos limpas, né, que destrói todos os partidos, com exceção do Partido Comunista. Mas destrói todos. Mas o Partido Comunista entra numa questão muito grave de traição. Tal como teve a traição de Gorbachev e de Yeltsin na União Soviética, teve a traição na Itália. E esse partido se transforma, abandona os seus princípios, também é lento, mas vai abandonando até se transformar num partido de política neoliberal. Né? De política neoliberal. Quando, por exemplo,
vender o jornal de Gramsci, l'Unità, a um privado de direita, dá Dá dor no coração, né? aquele jornal que está escrito fundado por Antônio Gramsci. Né? E não existe mais. Né? Que não existe mais. E que chegou a ter uma venda de 2 milhões de exemplares aos domingos. Então, tudo isso vai desmontando o tudo. E uma das chaves é começar a dizer o seguinte: na Itália não teve uma guerra de libertação. O que houve foi uma guerra civil entre italianos. E os dois lutavam com igual dignidade. Ou não? Que isso? Então, é uma briga o quê? Mas eram muito jovens. Quer dizer, uma briga de banda, de menino. Não. Era o grande capital. Era um regime racista, institucionalmente, que tem leis antirraciais contra judeus e negros, aliado do nazismo. Não era igual aos operários, aos jovens que combatiam pela independência da pátria e a construção de uma Constituição democrática, muito avançada, por sinal, aquela que vai nascer posteriormente da resistência. Ora, mas e essa questão de você dizer é tudo igual? É tudo igual, é como dizer aqui, não, imagine, quem eu posso dizer? O Lamarck era igual ao Ustra, os dois combatiam pelos seus ideais. Que isso? Um torturador, assassino. O outro sim combatia por uma pátria nacional, popular. Ele escrevia isso. Não é a mesma coisa, não tem. Mas isso desgastou muito. Isso desgastou muito essa insistência quebrou o cerne que unificava a Itália e destampou o vaso de esgoto do fascismo, que estava contido. Cuidado em não destampar o vaso de esgoto do fascismo. Cuidado. Isso vale para o Brasil. A gente vê todos os dias, né? O que vem para fora. O que vem para fora. Vaso de esgoto que está empestando hoje o processo eleitoral italiano. Claro, não de hoje, mas que empesta hoje também. Por quê? Você tem grupos que se chamam oficialmente ao passado mussoliniano, ao passado dos 20 anos. Nessa linguagem, foram todos bons, tal. O Mussolini errou, mas fez tanta coisa boa. É claro que fez tanta coisa boa, deve ter feito alguma coisa boa. A gente até brinca sempre, é histórico isso, né? Ele fez os trens funcionários no horário, isso ele fez. Depois, se a Itália acabou destruída, outro problema. É essa questão do fascismo bom, entende? Não foi. Nós temos, e isto faz parte da aliança, está dentro da aliança com o partido de Berlusconi, que ele é mais famoso, né? O Berlusconi é famoso, importante, está dentro dessa aliança. E eu acho que tem grande possibilidade que possa estar dentro de 15, 20 dias no governo. Um aliado, alguém que o Berlusconi indique. Bom, como é aliado, os aliados vão indicar o Berlusconi. O Berlusconi não poderá assumir nada, porque ele é condenado pela justiça por toda aquela história das moças. Então ele não pode assumir. Bomba lá. E provavelmente ele não quer também. Ele tem 82, 83 anos. Por que ele deve assumir? Também tem limites, né? Humanos. Eu não acredito que ele queira. Embora ele ameace que sim, que daqui a um ano ele vai acaba a pena, ele assume. Mas eu duvido. Mas não importa, quem vem não importa. Mas vamos ter fascistas no governo. Mas como o mal nunca você hoje tem outros grupos que nascem na Itália, não é de hoje, mas que se fortalecem, que são grupos não fascistas, são grupos nazistas. Casa Pound, por exemplo, se chama. São muito ativos, muito ativos.
Você disse, qual a diferença entre fascismo e nazismo? Deixa para lá, vai. Quer dizer, vamos dizer, o fascismo é quase institucional, foi bom, é um bom governo, Mussolini, etc. Esses daqui não, eles usam runas eram símbolos da SS, são racistas declarados, os outros racistas mascarados, racistas declarados, violentos e, por exemplo, fazem propaganda, isso é de ontem, com fotos de Pribik. Vocês não sabem o que é Pribik, o italiano sabe muito bem. Pribik era um oficial nazista, foi o que matou 335 romanos em Roma, em 1944, num local chamado Fossa Ardeatina. Deu um tiro na cabeça de cada um. Era um cara simpático. Depois ele fez coisas piores, mas isso ele ficou mais famoso por isso do que sair com uma foto desse cara. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado à morte, mas foi preso muito pouco tempo atrás, então já não tinha pena de morte, justamente. Prisão perpétua, etc. Mas bem, não importa. Quer dizer, chegamos até aqui, nessa situação das eleições italianas, por um misto de avanço do neoliberalismo, que destruiu... Destruiu os partidos e destruiu a estrutura do Estado, lentamente, daquele Estado. E mais, mas aí tem um problema. Esse é o problema-chave. Eu sei que é longo, mas não adianta eu ficar discutindo também quem é candidato, quem não é, porque importa pouquíssimo. Destruiu o trabalho, destruiu os sindicatos, destruiu as leis trabalhistas. Quer dizer, você foi sendo destruído o trabalho tal como era. Aquele trabalho que você tem salário crescente, que você tem segurança social, que você tem SUS, que você tem escola grátis e boa. Então, o europeu de 1950, ele diz, puxa vida, que vida desgraçada. Sem perspectiva de melhora. 1950, estou dizendo. Não. Agora sem perspectiva. É isso que ia dizer. Tinha ele dizia, bom, que desgraça a minha vida, cidade destruída, pobre e tal. Mas eu tenho certeza que meu filho vai estar melhor. E aquele filho tinha certeza que o seu filho estaria melhor. Era uma certeza. Hoje esse horizonte não... Esse horizonte não existe. O horizonte é o contrário. Eu tenho certeza que meu filho estará pior. Porque estou vendo. Então, por que você tem que uma boa parte dos chamados jovens, a gente mora da risada na Itália, chamados jovens até 35 anos, moram com os pais. O jovem até 35 anos, dizer que pega mal, né? Mas não é que... Hoje até tem uma matéria no Estadão, né? Isso. Que a gente vai botar aí, os jovens italianos chegam desiludidos à eleição com Berlusconi favorito. Não é o Berlusconi, mas os apoiadores. Sim, toda. E aponta, mais de 30% dos cidadãos com menos de 25 anos estão desempregados na Itália. Em comparação, a taxa global de desemprego dessa faixa etária é de 11%. Quer dizer, quase 3 vezes a taxa de desemprego para essa faixa está Mas, minha gente, aí quando você tem emprego, aí é falso. Porque quando você tem emprego, o emprego ele não é chamado indeterminado, é determinado. Você tem contratos de 6 meses, Sim, contrato de 3 meses. É totalmente precário, mas totalmente precário. Tanto é que é aquilo que estão fazendo no Brasil agora, você fica em casa esperando o telefonema. Quem sabe te telefonem. Aí o telefone sai correndo e vai trabalhar 3 horas. Te pagam com um ticket, com um papelzinho, que você compra na banca de jornal. O patrão vale 10, vale 30, vale 50. Você vai na banca de jornal, o patrão compra isso e diz, olha, você trabalhou 2 horas e meia, então está aqui o ticket, os 2 tickets. É como um ticket de almoço e janta, né? Aí o cara vai juntando os tickets e depois vai no banco e troca. Mas isso significa o quê? Isso significa que ele tem que... Nada. Nada. Significa nada. Aí você vai fazer, consegue 300 euros.
Vocês podem dizer R$1.200, que fortuna. O custo de vida não é maior, quer dizer, 300 euros, você não paga meio kitnet de aluguel em Milão. Então, como é que você vai estudar? Como é que você vai casar? Como é que você vai... Não dá. E, ao mesmo tempo, a rede de proteção... a rede de proteção do Estado... Vai diminuindo. Está em processo de destruição, né? Lenta, mas constante. Lenta, mas constante. Eu tenho ainda que dizer que a escola pública italiana é muito boa. E tenho que dizer, vou chamar sistema SUS italiano, ainda é muito bom. Ainda é muito bom. Sempre sobre ataque. Mas ainda é bom. Você conseguiu resistir nesses dois aspectos. Agora, a Itália está, com esse modelo, não está conseguindo crescer também. Quer dizer, Bom, lógico que não cresce. Quer dizer, às vezes você tem até taxas de crescimento, mas tem que ver o que é taxas de crescimento econômico ligada à especulação financeira. Porque às vezes... Sim, essas taxas... Hoje saiu um dado aí foi publicado um dado sobre o crescimento da Itália versus o euro, né? Saiu um valor num texto. Dá para perceber aí pela curva, né, que a Itália é a faixa cinza, a zona do euro a amarela. Dá para perceber como o processo de crescimento da Itália está sempre... não está acompanhando, está sempre abaixo, está abaixo do crescimento da zona do euro. Então, porque... mostra aí que a situação da economia italiana está longe de estar uma maravilha. Né? Não, está ruim. Voltar a crescer é o desafio. Voltar a crescer. Mas como é que volta a crescer? Exatamente, é a pergunta. Como voltar a crescer? Eu vou te dizer uma coisa que tem que ser feita. Mas sabe o que o governo atual, que é o governo do Partido Democrático, que é o antigo descendente do Partido Comunista, fez, entre tantas barbaridades? Ele fez o Fiscal Compact. Bem, não importa. Eu vou tentar explicar. Que o balanço do Estado, do governo do Estado, a cada ano, tem que ser rigorosamente equilibrado. Entrou tanto, saiu tanto. E ele pôs isso na Constituição. Violou a Constituição democrática, feita pela resistência, e colocou a paridade. Você diz, que lindo! Lindo nada. Porque se você tem um crescimento baixo, tem um problema, você não pode gastar mais. Teve um terremoto. Como que eu faço? Não faço nada. Eu não faço nada. Deixa todo mundo lá. Eu estou com um problema que esses jovens estão sem emprego. Eu preciso de um indutor fortíssimo para tentar dar um jeito nisso. Porque como vai ficar? Gerações sem... Ou fugindo, ou fugindo para outros países, para outros lugares do mundo. Antes vinham para o Brasil, agora suspenderam, não vem mais para o Brasil. É uma pena. Por exemplo, isso não tem crescimento possível, assim, não tem. Porque você tem que pagar dívida. Você tem uma dívida muito alta. A dívida é de 120% em relação ao PIB. Mas isso é um blefe. Essas dívidas é tudo blefe do neoliberalismo, é tudo blefe. Você paga, não paga, diz que é zero. É como no Brasil, você paga tudo aqui, você fica pagando. Nós tínhamos 30% em relação ao PIB com a Dilma. A Itália 120%. Aqui era um drama. Como? A União Europeia considera um país totalmente equilibrado, totalmente ótimo, se ela chega a 65% do PIB, de dívida de 65%. O que atacaram a Dilma, porque ela tinha 30%, era um dos países do mundo que menos tinha dívida. Mas ainda assim você vê que aquela dívida maldita te chupa. Esquece aquilo, pô, não paga. Mas você está dentro da União Europeia. A União Europeia obriga que pague. E você põe na Constituição, porque aí você não pode mais fazer nem manifestação de rua, né? Porque se você faz manifestação de rua, você é contra a Constituição. E é muito mais difícil mudar. O parlamento não pode votar, porque já está na Constituição, precisa de 2/3, aquelas coisas, né? Que complica muito a vida. Agora, Del Rui, a Itália tem essa história toda de resistência,
né, importante para a história do movimento comunista mundial e tem toda essa trajetória que você nos contou. Como é que estão as forças hoje contrárias a essa... Você falou das linhas fascistas e até nazistas na Itália. Como é que se organizam as forças do outro lado? Eu ainda não falei de uma coisa, mas tenho que acenar para dizer como se organiza. Aí entra um novo fator. A Itália sempre foi um exportador de mão de obra. Sempre, né? Sempre. Desde 1850 ela foi um exportador de mão de obra. Até 1973, quando ela começou a ter uma volta. É o problema da imigração. A Itália, ela teve uma imigração, quer dizer, chegaram estrangeiros em massa, vamos assim dizer, a partir dos anos 80, a metade dos anos 80. Eu não vou falar muito da imigração, mas aí também ajudou muito a desagregação da Itália e o neoliberismo. De uma parte, porque usava os imigrantes como trabalho semi-escravo. Então, não contratado, não, quer dizer, isso desagrega. De outra parte, desencadeou as forças fascistas, que passaram a pôr na agenda que o problema fundamental era a imigração. É o inimigo interno. É o inimigo interno e externo, porque eles vêm de fora, é interno e externo. Certo? É ao mesmo tempo. Então, alimenta o racismo também. é claro, fica uma loucura. Aí, de vez em quando, até às vezes eu brincava, porque acho que a maior comunidade estrangeira que nós temos na Itália, se não for a maior, é a segunda, são os caras da Romênia, que eles têm o nome de Romênia, né? A Roma. Eles são Roma, eles têm muito orgulho de serem Romas. E são latinos. E falam uma língua muito próxima. Nossa Senhora, luta contra os romenos. Que gozado ser racista contra os caras, por quê? É difícil achar diferença deles com o italiano médio, mas aí se inventa. Mas é claro que é mais contra o negro, porque o negro é visível, e também contra o Islã. Contra o Islã, porque o Islã é visível mais pelas suas mulheres, que às vezes usam véu, essas coisas. Então, se conseguiu levar toda a batalha política e grande parte dessa campanha eleitoral à questão da imigração. Aí você esquece todo o resto. Vai tudo para a imigração, imigração, imigração. Isso conduz à guerra, isso conduz ao confronto, isso desagrega o tecido da Itália, país delicado, como eu digo, o seu tecido, desagrega. E nascem as forças que só têm como centro contra a imigração. Sobretudo a chamada Liga, né? Liga Norte, hoje se chama só Liga, aliado de Berlusconi, mas mesmo outros partidos, como um partido importante como o Cinco Estrelas, tem laivos contra a imigração bastante forte. Por isso que tem. E isso conseguiu derreter a cabeça das pessoas. Do outro lado, as mudanças sistemáticas de lei eleitoral, cada eleição tem uma lei eleitoral diferente. Uma discussão odiosa não vai aos problemas reais da população. A Itália, que votava 90%, se a gente chegar a 50% agora é muito, a população não vota. Voto não é obrigatório? Voto não é obrigatório, sobretudo jovens, não votam. E tudo isso estiola a democracia, né? Quer dizer, vai deixando a democracia mais enfraquecida, esfarelada. Né? Totalmente esfarelada, porque quem decide mesmo a União Europeia em Bruxelas, você não sabe quem é a União Europeia, fica muito complicado saber quem é a União Europeia. Se você chegar perto, o que é a União Europeia? É muito complicado. Um dia eu explicarei o que é a União Europeia. É muito complicado. Então, nós estamos com a democracia morrendo. Quem se opõe? Bem, ao meu ver, só pode se opor quem tem um programa alternativo. Não tem. Na prática, não tem. Na prática, vocês vão ver que não existe um programa alternativo, realmente. Não tem nesse momento. Tudo envolvido na questão da imigração, tudo envolvido em questões depois menores. Claro, alguns partidos, como o Liberi Uniti, têm uma posição antifascista. Isso a gente tem que reconhecer e valorizar. Mas não tem uma posição
Estavam no governo. Até ontem. Até hoje, aliás, estão no governo. Por que não fizeram antes? Depois de tantos anos de governo, aprovaram. Então, nasceu uma força muito esquisita, que nós vamos ver o que vai acontecer. É a primeira vez que nasce uma força, é muito frágil, hein? Mas é uma força unificante. A Itália tem, eu vou chamar de movimentos sociais, muitos movimentos sociais, mas são movimentos sociais focalizados, isso é normal, na sua agenda e no seu território. A Itália é um país pequeno, mas vocês não sabem a divisão territorial como é forte. Questão milenar. Questão milenar. É a primeira vez que nasce uma força que tenta unir setores operários combativos, setores de jovens, setores de movimentos sociais e a refundação comunista. Isso tudo nasceu há 2 meses atrás. Nasceu agora. 2 meses atrás. Chama Potere del Popolo. Poder do povo. Poder do povo. É uma experiência. Está se apresentando a campanha eleitoral, evidentemente não aparece nos jornais. Evidentemente não aparece na televisão. Não aparece. Não aparece. É uma experiência, vamos ver o que dá. Eu acho que essa experiência é útil, a parte dessa eleição, porque ela vai continuar. A eleição é um pouco importante para ajudar a unificar, ter candidatos em cada local, então nacionaliza esse debate. Eu acho que vai permanecer e vai crescer. Mas não teve tempo. 2 meses é demais pequeno, e, sobretudo se ninguém conta que ele existe. Não tem jeito. Desbloquear a imprensa italiana Deus nos acuda. Não é fácil. Tanto é que você vê, entre os candidatos não existe. Quer mostrar aí um pouco o que está passando aí, Rodolfo? Então, a gente, antes de começar, mostrei essa imagem aqui que a Genora vai passar agora. O Del Roio me perguntou assim, você conhece algum? Eu, obviamente, não conheço nenhum. Ele falou, os italianos também não conhecem. Pois é. Eu digo isso, claro, tem alguns que são, os que estão aqui não são conhecidos. Claro que tem alguns que estão ali há tantos anos, que já foram primeiro-ministros, mas são raros. Por quê? Porque o distanciamento é tanto da política que ninguém conhece ninguém. Traduz para a gente esse título, então. Não posso. A gente não posso. sabe italiano. Eu não posso. Bom, vou botar aqui o título completo aqui. 5 estrelas. O 5 estrelas disse que... Vamos ver. Terminou o tempo do vai tomar no e faça um governo. É elegante. Elegante. Fina. Fina coisa, né? Aliás, o movimento 5 estrelas, que tem algumas pessoas muito válidas, ele nasce com uma palavra de ordem, acho que há 8 anos atrás. Eu sempre brinquei com isso. Vocês sabem que a palavra de ordem, quanto menor ela for, ela tem mais efeito. Basta lembrar do pão, terra e trabalho. Exatamente. Pão, terra e trabalho. Condensa tudo. Não, pão, terra e paz. E paz. No meio da guerra. Porque... Estava na guerra. Porque eram as palavras de ordem de Lênin. Exato. 3 palavrinhas ele fez a revolução. E o movimento 5 estrelas também nasce com 3 palavrinhas que fez muito efeito. Quais são? Merda, merda, merda. Foi a campanha eleitoral que eles nascem. Eles nasceram há pouco tempo também. Há uns 8 anos, 8 ou 9 anos. Com essa bela frase. Mas que era muito representativa, porque representava a desagregação que estava. É um partido líquido, é o partido líquido perfeito. Não tem sede, por exemplo. Não tem sede. As pessoas não podem se encontrar, só podem se encontrar por rede. Eu acho horrível como conceito. Mas tem algumas pessoas boas. Sem dúvida nenhuma. Mas basicamente também combate contra os imigrantes e não tem uma proposta de mudança. Longe de ser um partido progressista. Porque como você é candidato pela rede, você não tem uma direção, você não tem nada, é uma coisa muito esquisita. Você pode ter uma pessoa muito progressista e pode ter uma pessoa muito fascista. Isso existe. Convivendo no mesmo ambiente. No mesmo ambiente eles não se encontram. Não tem sede.
Mas tem muitos eleitos, Mas tem muitos eleitos. muita projeção na comunicação, né? Muita, são muita, comunicadores, sim, são sim, artistas, não claro. tem? Isso que... Artistas não mais, mas eles são bons comunicadores pela... tem pessoas interessantes, quer dizer, eu acho, por exemplo, que na desgraça que vive a Itália, a Sindaca, a prefeita de Roma, que é atacada de tudo quanto é lado, não é ruim. A Sindaca Raggi. Mas tem outras coisas que são muito ruins. São muito ruins. Agora, dificilmente essa eleição vai resolver não vai a resolver. montagem do governo. Qual é o seu prognóstico sobre a eleição? Bom, eu tenho que dizer o seguinte. Só um Vamos pouquinho, lá. eu queria que a gente tenha participação aqui dos internautas. E o Vânio Marcos, ele faz uma pergunta que ele recupera um tema que nós tratamos aqui em relação ao Brasil, do desemprego de longa duração. Né? A gente citou aqui, não há nenhuma expressão científica, mas a gente cunhou a expressão do desempregado crônico. Aí, o cara que está mais de um ano, até mais de 2 anos. Essa figura também tem na Itália. Oh, meu Deus do céu, é uma das desgraças terríveis. O Porque está mais de anos sem conseguir. Primeiro você tem jovens, né, se aquilo não é considerado trabalho, porque talvez eu ganhe 200 ou 300 euros também. Quer dizer, o cara já está no crônico. Mas o crônico mesmo, que é terrível, a Marco, vamos pensar numa empresa brasileira, acho que chama Marco. Isso. A Marco, ela é uma empresa brasileira. Ela tem uma fábrica de alta tecnologia, muito avançada, em Torino. Há mais, acho que 20, 22 anos. Quase todos os seus operários estão lá há 20 anos. Ela decidiu fechar a fábrica e transferir para a Eslováquia. Onde Isso agora em plena campanha eleitoral. Em Né? plena campanha eleitoral. Então, pôs para fora 500 operários. Assim, tchum, tchau, até logo. Criaram todas as leis de destruição, agora pode, fecho. Eu vou embora, eu pago menos a 500 quilômetros daqui. Bom, esse pessoal que tem 45 anos, nunca mais eles vão conseguir emprego. Nunca mais. 45, 50 anos, acabou. Nunca mais eles vão conseguir emprego. Dentro do quadro, talvez algum, mas não vai, porque o sistema industrial está sendo destruído. E se você não tem uma reversão, um outro dia ou outra hora, eu posso falar qual é a reversão que tem que ser feita para o trabalho na questão italiana. Então, é um problema gravíssimo, um problema dramático, humanamente, bom, aqui também, em qualquer lado. Quer dizer, é um problema humanamente dramático, porque quando acaba aquelas... Como é que você vive? Você, 45 anos, 50 anos. Mas, sobretudo, sabe qual é o problema mesmo? Quando você está nessa situação de 50 anos, perde o emprego, não tem mais chance, você diz, graças a Deus eu tenho meu filho, minha filha que me ajuda. Não, eles estão em casa que eles não podem sair porque eles não estão achando emprego. São aqueles 30% dos empregados que a gente citou antes. Que estão em casa. Situação dolorosa, é dolorosa a situação. E tudo isso numa publicidade intensa de riqueza. A publicidade intensa de riqueza. Porque, sobretudo, a Itália, que é um país de grande capacidade de publicidade e tem muito bens de luxo, né? Quer dizer, a produção dos bens de luxo é forte ainda na Itália, embora não seja quase nada mais italiano, é tudo chinês, mas, de qualquer forma, você vê é isso. Não sei, o que mais eu teria que falar? Sim, você me fez uma pergunta. Ela ia fazer uma Bom, pergunta quando eu considero, mas não só eu acho que todos os jornais, na prática, consideram essa lei eleitoral uma lei anticonstitucional. A lei na Itália agora... Porque eles mudam, a cada eleição muda. E é isso que fica difícil fazer a previsão. Porque quando você muda as leis eleitorais e a forma de votar, fica mais difícil a previsão. Você tem que ter um mínimo de... Por quê? Porque a população não sabe como votar. Então você pergunta para o cara, mas o cara não sabe. Mudou a lei eleitoral. Então, fica difícil, é complicado. Mas essas mudanças são uma forma de afastar a população, claro, o povo é evidente, da decisão. É evidente. São estratagemas para tirar o povo da Claro, do porque poder é difícil votar. Se você inventa leis complicadíssimas, sobretudo, não tanto ali para fazer a cruzinha, mas
como é que se apura os votos. Uma parte como diz, uma parte é proporcional, outra parte é majoritária, naquela região assim, na outra é desse jeito, mas a apuração é desse jeito. A soma dos votos tem que usar algumas fórmulas diferenciadas. Precisa ser. Então, eu acho que essa lei é anticonstitucional, mas não sou só eu não que acho. A Corte Constitucional ainda não se pronunciou. Interessante, quando as cortes têm urgência em se pronunciar, não sei, eles vão passear, não sei, fica gozado, né? Fica gozado. O impeachment no Brasil foi legal ou não? O Supremo não precisa pressa para julgar isso. Daqui a uns 15 anos eles vão dizer que foi ilegal. Tenho certeza. Eu não vou estar aqui mais, já morri, mas eu deixo aí no meu testamento. Pergunte-se daqui a 15 anos o Supremo... Eu não disse? Mas não é só isso. O problema é que como eu digo, eu não quero fazer previsão do que vai acontecer daqui a 5 dias, porque é muito difícil por essa questão da lei eleitoral, que eu teria que ter feito um estudo que eu não tive o mínimo interesse em fazer. Mas eu acredito que o governo será extremamente frágil. E as próprias coalizões de Berlusconi, que deve ganhar, mas deve, eu não sei, porque também tem que ver o que acontece com essas 5 estrelas, que vai tomar é a manchete de hoje. Sim. Eles podem ter muito voto, exatamente por causa dessa manchete. Não é muito política, mas... Então, não sei, mas eu acredito que extremamente instável. Eu acredito que se vote, aí eu posso errar muito, porque que se vote em novembro, de novo, no final do ano, com nova lei. Mas isso mudaria o quadro quer dizer, essas forças mais conservadoras tendem a prevalecer na Itália? Hoje? Hoje sim. Hoje sim. Mesmo passando tanto tempo agora em novembro, depois de novembro? Quer dizer, bom, não, aí depende um pouco, aí realmente depende um pouco. Aí depende de várias coisas. Depende de algumas eleições que vão ter na Europa, depende um pouquinho se Potere il Popolo nascerá, depende do que vai acontecer dentro do Partido Democrático, porque pode ser que exploda, se perde a eleição, pode implodir, pode. Aí nasce outra coisa, não é que implode, nasce outra coisa. Se Renzi, que é o grande líder, cai, e pode cair, aí depende um pouco, depende até da saúde do Berlusconi. Eu quero que ele tenha boa saúde, não é esse o problema, não desejo mal assim, físico para ninguém. Só desejo que ele perca a eleição. Isso é o meu... Mas tem um problema de saúde, tem um problema de idade. A figura dele é muito importante, é difícil unificar toda a direita se ele não tiver, se ele não tiver ali. Ele é um fator de aglutinação. Ele é um fator de aglutinação. Claro, ele tem mais ou menos 10 bilhões de euros, que significaria 40 bilhões de reais. É um bom fator de aglutinação. Isso ele tem no bolso. Um bom convencimento. Isso ele tem no bolso. E depois, sabe, é dono de redes de televisão, do sistema de comunicação, em grande parte. Hoje ele perdeu um pouco, não é que ele perdeu, ele está distribuindo entre os filhos, o que ele faz bem, então ameniza aquela massa de dinheiro. Ele tem um problema que me preocupa muito. Ele separou da mulher, a Verônica, e a Verônica acho que está pedindo 3 milhões de euros por mês. São quanto? 12 milhões. Eu fico muito preocupado, porque ele não quer pagar 12 milhões. Ele quer pagar uma parte só. E me preocupa, porque os jornais falam muito disso. Né? Como é que ela vai viver com menos 12 milhões? Tem que ter empregado, tem piscina, tem avião. É uma crueldade. Me preocupo muito pela Verônica, se ela ganhar só 6 milhões por mês. Ai, que coisa trágica. Vai bem. Bom, a gente vive num mundo onde você me perguntou como faz o cara desempregado daquele drama e os jornais discutindo se ela vai ganhar 6 ou 12 milhões por mês. Vai bem.
É isso. Mas espera aí. Espera um pouquinho. Calma, Nós calma. estamos aqui numa semana, a semana da eleição italiana, no final de semana, e ao mesmo tempo passa em São Paulo, quer dizer, Isso, quase em boa homenagem lembrança. a esse momento, vamos dizer, de discussão da Itália, é um ciclo de cinema no Sesc, no Cine Sesc, do Quino Visconti. A gente queria que você falasse alguma coisa, eu vou pegar ali na cozinha a programação, mas a gente queria que você falasse um pouco do Visconti, a importância dele e, enfim, ele que está agora nas telas aqui na Rua Augusta. O que a gente deve ver? Por que o Visconti é importante para entender a Itália? Bom. Eu estou aqui também com a tela. Bem, eu não... Você está aí com a... vou botar Muito aqui. longe de mim ser um especialista de cinema, meu Deus do céu. Mas Luchino Visconti foi um dos que fizeram grande o cinema italiano. Você veja que pena, o cinema italiano realmente foi magnífico. Ele fez parte de todo esse projeto de como sair do fascismo, crescer democraticamente, uma condição. Ela criou uma quantidade de diretores e tal. Muitos deles já vinham realmente também da área do quando o fascismo também lutou muito pelo cinema italiano, mas isso é uma tragédia, mas era assim. Mas então nós tivemos um cinema extraordinário. O cinema italiano era extraordinário. Hoje não é mais, né? Também foi esmagado por Hollywood, pela concentração. Luchino Visconti. Visconti, o que eu posso dizer? Ele, alguns dos seus filmes, não todos, mas alguns dos seus filmes, ele desnuda as tragédias italianas, denuncia de uma forma estética muito elaborada, não fácil compreensão, não é como Miracolo a Milano, por exemplo, que eu citei antes, que não é dele. Se você pega o Leopardo, Il Gattopardo é clássico, é muito longo o filme, mas para quem entende bem a Itália, os italianos, como é a transformação da classe dominante italiana, como ela é fascista e vira antifascista, como ela é contra a unificação da Itália e passa a ser a favor da unificação da Itália, como ela é papista e passa a ser antipapista. É a transformação. O Gattopardo é isso, é tanto a figura do Nino Bix, bom, são figuras históricas, tanto dos Garibaldini, ali tem tudo, tem desde a classe dominante que se adapta, como dos mais radicais seguidores de Garibaldi, que passam do outro lado, traem, fascinados pelo poder da classe dominante. Garibaldi nunca traiu, hein? Estou falando aqui de alguns garibaldinos. Garibaldi é outra coisa. Quer dizer, mas com a delicadeza que ele faz isso, e Rocco e suoi fratelli, Rocco e seus irmãos, eu considero a coisa infernalmente mais é o melhor filme, isso é uma opinião pessoal, porque como é a imigração interna, como se industrializa a Itália na base da exploração do homem do sul, aqui a gente poderia dizer do baiano, né? É a mesma coisa, só que lá é o siciliano, é o cara que vem do sul e vem para o norte. A tragédia, aquela família, a adaptação, os dramas. Ali são dramas humanos e dramas sociais. Esse filme é realmente extraordinário. Eu não vou falar de cada filme, porque não é isso que tem importância. Eu acho que os dois que me golpearam mais e têm mais ligação com a sociedade direta italiana é esse, Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. O Gattopardo, dos Homens de Lampedusa, tem aquela frase que sempre repetida em cada momento crítico da história, né? Mudar para não mudar nada. Mudar para não mudar nada. Isso é. Vamos fazer a revolução antes que o povo a faça. Tudo isso, exatamente. É tudo isso no filme com muita discrição, não é assim. Eles são mais elegantes. Eles são mais elegantes. Então, Mas eram mafiosos a mesma coisa. Elegantes, mas mafiosos. Você citou esses dois, não vamos entrar em toda a programação,
programação, que é uma programação extensa, aí, muito legal, muito completa aí, da obra do Visconti. Mas só para lembrar, um filme aí que foi citado aqui no Tameia pelo Beluso, né? E que mostra a profundidade da visão do Visconti sobre essas questões políticas e sociais, que é Os Deuses Malditos. Sim, né? claro. Que mostra essa ligação, o imbricamento do fascismo com a indústria, né? Com a burguesia. Você podia talvez comentar um pouco. O que o Beluso nos disse aqui foi o seguinte: ó, você quer entender a Itália e esse momento da ascensão do fascismo, não precisa ler nenhum livro, veja esse filme, foi o que ele falou para gente. O que você acha? Os Deuses Malditos. Mas aí é uma referência também, né, ao nazismo. Essa tentativa, depois que termina tudo, o Hitler era ruim, o Mussolini era criminoso, eles eram vulgares. Afinal, quantos eles vinham? Eram Zé Povinho. Se você pensar bem, um era desempregado, outro era o pintor de parede, o outro era... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Mentira. Eles apoiaram e apoiaram. E quando o sistema cresce e se torna ainda mais repressivo, às vezes eles vacilam, mas vão até o fim. E esses grandes senhores, Hitler, Mussolini e outros, eram, no final, empregados do grande capital e da grande indústria. Eu acho que Beluso que fala atento, o nazismo e o fascismo não eram estatais. Eles privatizaram o Estado. Exatamente. E é esse o sentido, porque muitas vezes você confunde. Não. Se vocês leem, por exemplo, só citando as memórias de Speer. Speer foi o grande ministro, não da economia, dos armamentos de Hitler. Mas era bom mesmo, o cara era bom como ministro. Você vê essas contradições. Quando Goebbels diz, nós vamos socializar, ele vai lá falar com Hitler e diz assim, olha, a indústria não está contente, corta com isso. Aí Hitler diz, deixa ele falar, mas quando terminar a guerra, não vai ter problema, vai ser tudo rigorosamente privatizado. Deixam eles seguros. Essa é uma frase de Pimenez, eu gosto muito porque ela é muito clara, é muito um pouco da demagogia da questão. Esse filme é lento também no sentido porque é pessoal e vai se ligando e vai se mostrando esse nojo. Por isso que é um filme pesado, Isso vale tanto para grandes setores italianos, mas na Itália então foi escrito tantos livros sobre isso. Sobre essa ligação profunda de toda a indústria. Nós tivemos poucos industriais que se separaram, muito poucos. Há poucos mesmo. E alguns eram, inclusive, judeus, então não tinha nem chance mesmo de... Muito bem. Então... É isso. O que a gente faz agora? Dá tchau para o pessoal? A gente dá tchau para o pessoal. O pessoal tem direito agradecendo a participação, agradecendo as perguntas que o pessoal que mandou aqui. A gente discutiu aqui com o José Luiz Del Roio o processo eleitoral na Itália, que de certa forma é um microcosmo aí dos dramas e dos desafios que a Europa toda enfrenta hoje. Né? E no final aí conversamos também sobre um ciclo de cinema da obra de Visconti que ocorre agora em São Paulo, nesta e na próxima semana, e que vale muito a pena dar uma atenção a esses filmes aí que são bem importantes pelo cinema e para conhecer um pouco mais o mundo e a nossa história, né, a história da humanidade.
Sim. Bom, então, daqui a pouco o material vai estar no nosso site, tutameia.jor.br. Curta esse vídeo, compartilhe. Daqui a pouco também vai estar no nosso canal no YouTube, Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. E até a próxima aqui, nossa próxima emissão. Tchau. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Muito obrigado, muito obrigado.